Estamos de volta ao Vivo com Argumento para conversar com o reverendo Samuel Câmara, que é um dos líderes da Assembleia de Deus em Belém, e vamos fazer com ele um balanço sobre as festividades do centenário da igreja. Você pode participar, tem na sua tela o endereço do meu Twitter. Mande que nós estamos ligados aqui para fazer as perguntas ao reverendo. Samuel Câmara, muito obrigado primeiro por ter vindo. Obrigado pelo convite. Tivemos uma tentativa anterior, mas faltou energia elétrica. Blackout, né? Um blackout na cidade. E eu não poderia ir ao ar com o senhor, limitado a alguns bairros, já que o senhor já demonstrou, a Assembleia de Deus já demonstrou a força que tem em Belém. E Belém com a Assembleia, a ligação muito próxima. Isso ficou claro e evidente agora nesses eventos. Pelo que o senhor planejou, pelo que o senhor sonhou, correu tudo bem? Tudo bem e superou as nossas expectativas, sem dúvida nenhuma. Foi um evento realmente digno da data, digno da comunidade e digno da nossa cidade, de Belém do Pará, que é qual o lar, seu sentimento? A igreja cresceu mais depois do evento? A cidade se integrou mais à igreja? A igreja se integrou à cidade? O nível de informação, até para aqueles que não são da igreja, aumentou? Eu creio que em ambos os lados. Belém do Pará faz parte da nossa história, inseparável, nos 176 países e todos os municípios e estados do Brasil, onde se lê sobre a Assembleia de Deus, se lê sobre Belém do Pará. Isso é verdade. Agora, eu acho que no centenário, nós passamos a fazer parte também da história de Belém. E isso nós podemos atribuir tanto a nós, que como igreja nos isolamos um pouco e não fizemos com que a sociedade antes acordasse para esse fenômeno religioso que nasceu em Belém do Pará e é hoje o maior fenômeno religioso evangélico do mundo. Né? E a nossa linguagem foi um pouco uma linguagem muito particular. Eu creio que nós temos essa responsabilidade também. Mas, vindo o centenário e todo mundo querendo celebrar, a Belém do Pará soube abrir os braços, entendeu a mensagem nossa e nós passamos a ficar muito mais integrados. E houve realmente uma integração de pais de todas as denominações, de todas as igrejas? Pelo menos é o sentimento de quem está de fora olhando? Nós convidamos a todas as linhas religiosas e nós tivemos essa manifestação objetiva. Nós nascemos com uma cooperação da primeira Igreja Batista, que é muito mais antiga do que a gente. Os missionários ficaram lá hospedados. Os dois fundadores da Assembleia de Deus vieram da Igreja Batista? Eram da Igreja Batista? Isso, exatamente. Então, a Assembleia de Deus se considera uma filha da Igreja Batista? Seria mais ou menos? Sem dúvida nenhuma. Quando aconteceu o episódio, era difícil entender isso. Mas dessa celebração, nós tivemos o atual pastor que preside a primeira Igreja Batista, tivemos o pastor anterior da Igreja Batista, a primeira Igreja Batista, e nós convivemos, nós visitamos eles, cantamos, nossos corais, temos uma integração total. E, claro, nós tivemos todas as linhas evangélicas representadas, não só aqui do Pará, como do Brasil, e tivemos também a alegria de receber o reverendo Dom Alberto Taveira, né, que é o arcebispo metropolitano. Ele esteve na nossa celebração, foi saudado efusivamente pelo nosso povo e teve palavras de saudação. Então nós nos sentimos muito bem com essa integração. Agora, pastor, com toda essa integração, o que é que falta para a Assembleia de Deus em Belém se integrar de vez? Porque nós sabemos que não um cisma, mas uma certa divisão, e que ficou bem claro também nas comemorações, eventos paralelos ou coisa parecida, e a gente fica a se perguntar, conseguem reunir tantos? Por que não se reúnem em um só? Essa pergunta é muito própria, é muito boa. A Assembleia de Deus, como povo e como igreja, ela é una. O seu povo é um povo uno. É tanto que nas nossas celebrações, aí, o estádio ficou superlotado e o interior do Pará, o povo. As organizações de lideranças é que, às vezes, dificultam esse tipo de entendimento. Ou seja, Belém do Pará tem uma missão. Belém, a igreja mãe, foi a primeira igreja. Então, como igreja, todos respeitam, todos a amam. Depois disso, se formaram aquilo que nós chamamos, nas nossas, para a gente, ministérios e convenções, que são organizações, vamos dizer, de classe, de pastores,
que às vezes se sentem mais fortes e mais poderosos do que a igreja e querem controlar a vida eclesiástica da igreja. Como a Assembleia de Deus, ela não tem liderança unificada, ela não tem papa, não tem apóstolos, não tem nada disso. A decisão dela é local, é o seu pastor com a Assembleia local. Nós, em Belém, somos os verdadeiros bastiões desse princípio. Nós não admitimos que nenhuma organização para-eclesiástica queira se intrometer nos negócios da igreja e desrespeitar a própria concepção da igreja local. Talvez isso que faça a Assembleia de Deus uma igreja bem interiorizada, bem capilarizada, bem amada pela comunidade, porque ali as decisões são tomadas. E acontecem esses episódios, ou seja, a igreja em Belém, igreja mãe, dela nasceram convenções de pastores que não são convenções de igreja, são pastores que se agregam com o fim de confraternização e reciclagem. Nas igrejas não são membros de convenções. Os pastores têm uma relação profissional com a igreja? Eles têm carteira assinada, não, recebem salário, 13º? Não. A Assembleia de Deus, ela entende que o pastorado é uma vocação. É uma vocação e um chamamento. Portanto, não há nenhuma relação. Mas eles são mantidos pela igreja? Eles são mantidos pela igreja com prebembas, certo? Quando eles dedicam tempo integral à igreja, a igreja entende que eles deixam de ter condições de produzirem recursos para sustentar a sua família, e como ela necessita do trabalho dele, ela dá-lhes o sustento para as suas famílias. Quem tem outra forma de sustento, outro meio de sustento, não tem esse sustento. Pastor, o preparo desses clérigos, de que forma é feito na Assembleia de Deus? A Assembleia de Deus, ela, mais uma vez, ela acredita muito na vocação, no chamamento, na convicção. A Assembleia de Deus é uma igreja tipicamente feita pelo leigo. O pastor é uma gota nesse oceano, é um episódio. A Igreja Assembleia de Deus cresce fenomenalmente porque o trabalho evangelístico, e há leigos que lideram igrejas, que nunca tiveram formação e até nem são pastores. São leigos, membros, diáconos, lideram igrejas. E abrem uma igreja? A igreja, normalmente, ela tem a sua igreja e ela escolhe aquele líder que lá está, independente dele ser pastor ou não. Porque a liderança surge do meio congregacional. Ele pode ser um diácono, pode ser um membro, depois ele pode ser um pastor, pode ser um evangelista, ele lidera a igreja sobre seus cuidados, né? Normalmente a igreja evangeliza e dali nasce um grupo de famílias e se forma uma igreja de modo muito natural. A Assembleia de Deus em Belém tem 500 templos na cidade de Belém, só na cidade de Belém, e esses templos nasceram de um culto na casa no lar, de um culto ao ar livre. E esses líderes desses templos se reportam ao senhor? Em Belém do Pará, sim. Nós formamos a Igreja Assembleia de Deus, que é uma igreja constituída por 500 templos, né? E essa igreja é a igreja local, nossa, e eles se reportam. O custeio desses templos também é administrado pela igreja mãe ou cada um cuida de si? Parte significante dos recursos gerados, isso é uma característica nossa, não são de todas as igrejas, ficam para sustento da própria comunidade. E aí, quando o obreiro é sustentado, também para o sustento do obreiro. E nós temos um fundo comum, que chamamos de administração geral, para onde todos nós, inclusive eu, como pastor da igreja sede, enviamos percentual de recursos para projetos maiores que não podem ser executado só por uma ou por outra igreja. Então, mesmo a igreja sede, nós temos um fundo cooperativo para onde nós enviamos recursos para fazer os projetos maiores do que a capacidade. Pastor, uma pergunta de um leigo da igreja que admira, mas que não participa diretamente. Nós tínhamos uma imagem da Assembleia de Deus de hábitos e costumes um pouco do passado. E o que eu vi agora é completamente diferente. Eu me surpreendi no vestuário, na gesticulação, na forma de abordagem, na verbalização. Algo extremamente moderno, muito mais evoluído do que eu imaginava e que eu me lembrei do passado. Realmente houve essa mudança? Eu acho que a Assembleia de Deus, ela está conseguindo ser para a sociedade de hoje o que ela foi para a sociedade de 1911.
O fato Mas durante muito tempo ficou fechada, sem né? Sem dúvida nenhuma. Há pessoas que imaginam que ser assembleiano significa legar à Assembleia de Deus um comportamento de um século atrás ou de 50 anos atrás. E nós sabemos que nós fomos constituídos por Deus para sermos atualizados e relevantes para a sociedade de hoje, ter a mensagem de hoje. Não abrimos mãos dos nossos princípios. Por exemplo, no caso do traje, há pessoas que confundem a Assembleia de Deus de olhar que tem que ser todo mundo com roupa branca, com mangas longas, e isso ocorre. No nosso caso, nós aprendemos da Bíblia que nós devemos ser decentes. E esse é o nosso princípio. A simplicidade e a decência. Nós somos uma igreja de capital. Então nós não podemos de modo nenhum ser comparados às vezes, porque somos decentes, mas nos trajamos contextualizado. Não é? Isso nada tem a ver com espiritualidade. E eu acho que isso foi uma coisa interessante que a sociedade descobriu. A Assembleia de Deus tem portas abertas para todas as gerações, para pessoas atualizadas. Não é aquela igreja só do chamado pé rapado, da viúva pobre. Nós somos e temos alegria. Diziam assim, onde tem cachorro e Coca-Cola tem Assembleia de Deus. Como crítica, para nós é um elogio. Constataram que nós conseguimos cumprir a nossa missão, chegando em todos os lugares. Diziam antes, aleluia, peixe no prato, farinha na cuia. Ótimo, porque nascemos em Belém, aqui tem muito peixe mesmo, o peixe é gostoso, viu? Dizer açaí na cuia, né? E peixe no prato. Um elogio para a gente, por quê? Exatamente porque nós começamos, como o Evangelho diz, aos pobres é pregado o Evangelho, mas hoje nós temos gente de todas as camadas sociais, de todas as instâncias da sociedade, governamentais, e o Evangelho não pode discriminar o pobre, mas não pode também discriminar o rico. Para Deus não existe essa classificação. Então, o que nós decidimos nós temos que cumprir a nossa missão, portanto, nós temos que ter uma mensagem e um comportamento digno desse tempo, como Jesus também teve. Além da comemoração em si, qual o principal ganho para a igreja deste evento e a forma com que ele foi realizado e foi aceito pela cidade toda? Antes de eu te responder essa pergunta, deixa eu parabenizar você, porque você é extremamente observador, bom observador. Tá? E mais uma vez eu estou me deparando com alguém que percebe essa diferença, mas nos dá a chance da gente dizer que nós continuamos cumprindo nossa missão, como aqueles cumpriram lá. E a Igreja do Futuro nós já estamos preparando, nossos jovens. Hoje eu ouvi uma mensagem pregada por um jovem de 18 anos, solteiro. Eu digo, eu preciso investir nessa geração. Qual o ganho? Nós nos sentimos muito mais acolhidos pela sociedade belemense e também paraense. E também nós tivemos uma coisa espetacular. O Brasil tem a tendência de querer levar tudo que é interessante para o sul do país, como sendo de origem do sul do país. Nós conseguimos fazer com que o Brasil e o mundo viessem aqui e descobrissem essa cidade abençoada, essa cidade extraordinária, e nós voltamos a ser o eixo dessa história que nós esperamos que daqui para frente Belém, a economia de Belém, o povo de Belém, tenha bastante vantagens, inclusive no turismo e nessa questão toda. E a outra coisa interessante disso é que nós descobrimos que é possível se fazer coisas boas, que até a própria mídia nacional se impressiona em termos de Assembleia de Deus. Ou seja, nós estamos legados àquela igrejinha fechada lá. O senhor é um líder da mídia eletrônica, pastor. O senhor já usa o instrumento muito bem usado e assim por diante. Num passado recente eu ouvi falar, não do senhor, mas de algumas pessoas, de que a cabeça de rede da emissora de televisão da Assembleia de Deus, que é Belém, e basicamente Belém e Manaus fazem uma dobradinha, iria se transferir para o Rio, para São Paulo ou coisa parecida. Diferente disso que o senhor está falando agora e que realmente nós que somos daqui achamos extremamente interessante. Mudou alguma coisa? Não mudou. Nós nascemos com a proposta, todo mundo olha a gente como uma proposta regional que não tem sobrevida nenhuma para o país. Então nós nos sentimos, é muito difícil a gente mudar um sotaque daqui, nós somos muito provincianos mesmo, e nós temos que falar para o Brasil. Então nós não mudamos quanto a isso, nós continuamos gerando programas daqui, Manaus também, mas nós nos instalamos no coração da comunicação brasileira para exatamente podermos ser competitivos, exigirmos de nós mesmos, como Caboclo, como Amazônias, como paraense, aquela ideia. Nós estamos aqui no Rio de Janeiro,
no meio das principais televisões. Mas o nosso espaço não reduziu. Não tem como se reduzir de jeito nenhum, porque é uma emissora que tem esse tipo de proposta. Então nós estamos no Rio de Janeiro, com extraordinários, eu quero convidá-lo, inclusive, futuramente para vir para o outro lado da mesa, e fazemos nós estamos no Rio de Janeiro, nós somos considerada a terceira melhor instalação em tecnologia em televisão no Rio de Janeiro, o que remete para cá também o respeito imenso para essa Amazônia toda que a gente carrega. Carregar o nome do Senhor Jesus, carregar o amor de Deus, carregar 100 anos de história da Assembleia de Deus nascida aqui, carregar 16 anos da primeira rede de emissora evangélica totalmente cristã. Bom, uma proposta interessante, que nós estamos apanhando bastante, porque nossa proposta não é ser sectária, não é ser igrejeira do púlpito. Nós temos produção de programas para crianças, para jovens, nós queremos uma plástica de televisão que amplie a nossa audiência para dar ao Brasil a alternativa de escolha. Outras televisões muito boas, fortes, elas têm a mensagem delas. Nós queremos que a mensagem do Senhor Jesus esteja colocada com igualdade de condições e as pessoas brasileiras tenham a liberdade de escolher. Querem ser brasileiros, cidadãos e querem adicionar a isso a qualidade de ser cristão evangélico. Isso o Brasil precisa, você há de falar. Mas Belém, o Amazonas, a Amazônia é querida de todos nós. Pastor Samuel, nós nos honramos por isso. Muito obrigado por essa entrevista entusiasmada, muito interessante. Parabéns pelo centenário e parabéns pelo evento, pelos eventos todos. Tá. Eu achei muito bonito o Centro de Convenções. Um detalhezinho, ele está disponível para que se alguma empresa queira alugar, claro. Já está disponível. Já está disponível. É bom que você saiba que nesse centenário nós recuperamos ou construímos 13 pontos turísticos da história da nossa igreja. Aqui nós temos, portanto, um roteiro turístico muito interessante. E, por fim, agradecer a você, agradecer ao Grupo RBA, que deu uma cobertura extraordinária. Muito obrigado ao Jader Filho e a todos que fazem o grupo, inclusive a você e o seu programa. E dizer uma coisa, a Assembleia de Deus, como igreja, ela é forte, una, simples e abençoada. Às vezes, lideranças e grupos tentam querer apontar limitações e defeitos que todos temos para poder controlar pessoas e grupos. E a gente, como igreja-mãe, não tem outra alternativa senão abrir braços largos e dizer: todos os filhos, todas as tendências, todos os ramos nasceram aqui. Nós somos provavelmente, Belém do Pará e Assembleia de Deus aqui em Belém, a única forma de fazer com que todas as tendências e orientações da Assembleia de Deus se unam, e nós acreditamos nisso, não como lideranças, mas como igreja. E um dos maiores erros de um líder é imaginar que ele está fora da igreja e focar a sua liderança em líderes. Nós, primeiro, para ser pastor, tem que ser membro de igreja, tem que ser crente, tem que ser cristão, tem que fazer tudo que um cristão faz. E depois disso, se tem a confiança da igreja para liderá-lo, que lidere para a igreja. Esse é um pouquinho da diferença entre algumas lideranças que fazem com que a gente esteja aí num organismo imenso desse que é a Assembleia de Deus. Muito obrigado. Obrigado, pastor. Muito obrigado. Deus abençoe você e todos que nos ouvem.